Bom dia, pessoal, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adamastê. Que Deus a bendiga a todos. Quero desejar um feliz ano novo a todos os nossos inscritos, nossos seguidores, no nosso programa Encontro com a Família no YouTube. Eu estou gravando este programa hoje depois de analisar muitas perguntas sem resposta de algumas coisas que está acontecendo no nosso país brasileiro, tá? Quero mandar o meu abraço todos especiais aos novos que entrou no nosso canal, que se inscreveram no nosso canal, que passaram a ser seguidores da gente nas redes sociais. Então fiquei sem gravar todos esses dias, simplesmente para ter uma análise sobre as divergentes coisas que têm acontecido no nosso país brasileiro. Exemplo da nossa Constituição Federal, né? Exemplo do nosso Congresso Nacional, exemplo do que diz a Constituição Federal sobre o poder da população em relação aos regimes legislativos e executivos do nosso país. Vejamos, nós temos aí o STF, que é o guardião da Constituição Federal, tá? O que deve zelar e prezar pela Constituição Federal. Vamos aí aos pleitos que nós temos aí sobre o nosso país. Presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, tá? E deputados estaduais, né? Foi o pleito agora regido sobre a conexão da Constituição Federal, né? Nós temos um problema seríssimo e gravíssimo no país brasileiro, que alguns foram condenados por improbidade administrativa, por desvio de dinheiro, por corrupção, outros, de uma forma ou de outra, foram colocados para concorrer à eleição, tá? Agora vamos às decisões homologadas, finais, no geral, que manda na Constituição Federal. Quando a Constituição Federal diz que o poder emana do povo, nós temos uma solução e um problema gravíssimo. As instituições elegíveis, que são os deputados e senadores e vereadores, sua edição complexa, que é a elegibilidade. Considerando em si a Constituição Federal, dentro da elegibilidade e a inegibilidade, cabe-se o conjunto da obra, que é a população brasileira. Dentro das transcorrências, das evidências, dos fatos, nós estamos diante de um problema seríssimo que está acontecendo no país brasileiro. O que é? O TSE, dentro das suas formalidades legíveis, constatou um índice populacional dentro das divergentes atribuições e constitucional, tendo em vista a captação de eventuais urgência e emergência, dentro do amplo entendimento e raciocínio populacional, tendo em vista o índice populacional brasileiro, tanto no sistema constatado efetivo, como não efetivo. Exemplo, foi feito um levantamento no TSE que aptos a votar na população brasileira, aproximadamente 106 milhões de pessoas aptas a votar. Mas tendo em vista que a maioria aptas a votar não compareceram,
Tá? O que quer dizer isso dentro do âmbito constitucional? Que é constado elegibilidade, constado no mérito da lei, aqueles que comparecem às urnas para votar. Quem decide para a elegibilidade e a inegibilidade são esses 100 e poucos milhões aptos a votar. Exemplo, se dentro desses 106 milhões de pessoas aptas a votar comparecer a minoria, é esses que vão comandar a elegibilidade e a inegibilidade. O que consta dentro da elegibilidade e a inegibilidade, por exemplo, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, quem vai ser os precursor da legislação brasileira, quem vai continuar a organização da elegibilidade, da constitucionalidade, tem uma coisa muito difícil de falar, são aqueles que comparecem à urna. E a contabilidade da elegibilidade vai constar do comparecimento daqueles que foram às urnas. A escolha não será da maioria, será da minoria, porque dentro dos 106 aproximadamente milhões dos aptos a votar, tendo em vista que não compareceram todos, vai constar pela Constituição Federal aqueles que compareceram. Então, quer dizer, quem vai mandar no país é aqueles que compareceram às urnas e escolheram o seu presidente, ou o seu governador, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, ou seja, vereador ou prefeito, ou quem tiver na concorrência. Então, quer dizer, não vai ser a maioria, vai ser a minoria. Por quê? Tendo em vista dos 106 milhões que estavam aptos a votar, tá? Vai mandar no país os que compareceram e fizeram a sua escolha, não os que não compareceram. Esses não existem constitucionalmente, dentro do pleito elegibilidade. Então, o que é a lei dentro da sua formalidade? A lei, ela manda dentro de um pleito de comparecimento. Exemplo, se você faz parte de um grupo, tá? Você é convocado e você não comparece, automaticamente você otorgou poder à minoria que vai comparecer, porque quem vai mandar é aquela minoria. É o que está acontecendo no país brasileiro. Ah, mas e no caso do Lula ser inelegível por condenações e blá 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 e blá blá blá? O que o STF propôs e o TSE propôs? Vamos jogar essa batata quente para o povo decidir. Vamos ver quem que o povo vai decidir que será o nosso próximo presidente. Nós temos aqui 106 milhões aproximadamente de pessoas aptas a eleger ou Bolsonaro ou Lula. Vamos colocar essa decisão para o povo decidir. E o que o povo decidir, isto será. Então, o que se constatou legivelmente pelos dados do TSE e do STF, que é o precursor da lei, o guardião da lei? Constatou que a minoria da maioria escolheram o Lula para ser presidente. Então, a partir dessa decisão, toda a condenação que Lula teve pelo judiciário, pelos juízes, passa a não valer nada. Passa a não valer nada. Por quê? Porque a autonomia foi dada aos 106 aproximadamente milhões de pessoas a decidir essa questão. Só que, infelizmente, a maioria não compareceram. A partir do momento que você é convocado e não comparece, você está dando autonomia à minoria. É isso que está acontecendo no país brasileiro, que a população precisava de saber. Após muitas análises e estudos que eu fiz, como sou estudante de direito particular, não por universidades, faço cursos, entendi e compreendi que a lei se resume em um só patamar: a autoridade de quem exerce ela. A autoridade não é daquelas pessoas que não exercem.
Por exemplo, brasileiros, 200 e poucos milhões de brasileiros, né, que teria a possibilidade, a oportunidade de escolher o seu mandatário, que não compareceram, vocês otorgaram poder à minoria que compareceram às eleições. Então não há questionamento contra fato, não há argumento. O que se decide hoje no país brasileiro não é a maioria, é a minoria. Quanto ao caso das manifestações nas ruas para poder tentar reverter essa situação, não havia possibilidade jurídica nem condicionante para reverter essa história, a não ser num caso de golpe, que é coisa que as Forças Armadas também não poderiam fazer, que também o presidente da República, eleito Jair Messias Bolsonaro com um mandato finalizado agora no dia 31, não podia fazer nada. Agora, qual é a melhor opção agora para resolver toda essa problemática? Só resta uma situação para ser decidido agora no nosso país. Lula pode tomar posse? Pode. Não há nada que impede a posse de Lula. Até porque a condicionante dentro do pleito, esta viabilidade está sendo condicionado à minoria, sendo que a maioria teve a oportunidade de ser convocada e decidir no momento das eleições. Então a minoria compareceram, até mesmo daqueles que estavam aptos a votar, que eram na avaliação da teoria de base, 106 milhões de pessoas aptas, e não compareceram a maioria. Então ficou-se tomada a decisão pela minoria. Como que se dá os fatos da condicionante desta base de teoria de análise que eu fiz? É que está regido pela Constituição Federal. Tá? Juridicamente, no país, ou qualquer condicionante da convocação, dá-se o contingente do que aparece. A lei, ela é para todos. Mas todos quem? Todos aqueles que obedecem à lei nos critérios dela. Se você não compareceu às urnas, você não tem direito a manifestar. E tem direito sim. Agora, todos os que não compareceram às urnas para confirmar quem seria seu governante, agora você tem o direito de fiscalizar para um próximo pleito. Mas não para este agora. Este agora terminou, encerrou. Agora, se o Lula vai governar bem ou mal, isso depende exclusivamente da população. Em fiscalizar e cobrar, e exigir seus direitos conforme a Constituição Federal. Agora, o poder do povo foi respeitado. Tá? Foi respeitado. Houve fraude na eleição? Eu não posso dizer que foi ou não foi. Agora, tudo indicava que houve fraude. Mas eu tenho prova para fazer isso? Não tenho. Então, eu não posso me manifestar em um ato que eu não tenho provas condizentes. O que eu tenho que respeitar agora é o que está em ação. O que está em ação? Foi o que a maioria não compareceram. Não, foi a minoria. Vai valer o que a minoria aprovou. Agora, se você não compareceu, você otorgou poder àqueles que compareceram. Se eu convido alguém para ir em uma festa, e ele não vem à festa, eu posso honrá-lo? Não posso. Eu tenho que honrar os convidados, aqueles que apareceram na minha festa. Então, essa é a Constituição Federal brasileira, em qualquer mundo. Qualquer reunião particular, se você é convocado, você tem que comparecer. Se você não compareceu, como que você vai requerer seu direito? Não tem como requerer esse direito. Não existe lei para isso. Agora, você pode mudar o seu aspecto de comportamento a partir deste momento, desse erro que você cometeu. Agora, eu convoco a população brasileira agora, a única maneira é fiscalizar o governo que está aí empossado.
Ah, é ilegal porque ele foi processado. É ilegal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar legal. Por quê? Porque, elegivelmente, ele foi colocado ao pleito. O que o STF fez? Colocou para o povo observar e convocou a população. Agora, você não compareceu para eleger, para justificar. Você não manifestou no dia das eleições, não fez nada, agora cala a boca, fica quieto. Vai agora mudar a sua estratégia. Vai fiscalizar. Agora você tem o dever e a obrigação de fiscalizar o governo que aí está. Sob observação de quê? Das obras que ele vai fazer e do que ele vai fazer. Ah, o Lula roubou durante 14 anos, tá, pá. Mas roubou por quê? Por que ele roubou? Por que ele desviou? Porque não houve fiscalização. Tá? Não houve fiscalização, tanto da parte do Legislativo e do Executivo, como da própria população. Por que o poder emana do povo? Se o povo fosse para a rua fiscalizar, não deixar roubar, não roubar e não deixar roubar, não tinha acontecido essa bagaceira que está aí. Ok? Pedir a minha opinião, está aí a minha opinião. Então agora, 2023, cabe você fiscalizar. Nós conseguimos. O presidente Bolsonaro chegou, elegeu muitos, tem a maioria? Tem. Agora é hora dele colocar em ação esse que foram eleitos. Esses agora tem que partir para cima e requerer o direito. E você que foi eleitor, que votou, independente de ser Lula ou ser Bolsonaro, fiscalize. Vamos fiscalizar agora, pessoal. Agora é o momento de reunir os grupos e fiscalizar, ver o que precisa na sua cidade, convocar os senadores, convocar os deputados, tá? Convocar os governadores a cobrar os nossos direitos, que é constitucional. Abraço a todos, fiquem com Deus. Esse foi mais um trabalho informativo do programa Encontro com a Família. De olho na impunidade.